Estamos de volta com o Jogo Aberto Goiás. Daqui a pouquinho a gente tem o Band Cidade. Aqui em Goiânia, em boa parte do estado, você vai ter a apresentação do Paulo Carneiro e o Rômulo César apresenta o Band Cidades lá em Rio Verde. Aliás, nós vamos ter nesta quarta-feira na TV Sucesso Band em Rio Verde, às 10h15 da noite, o debate com os candidatos à Prefeitura de Rio Verde. Ontem quem nos deixou foi Urias Crescente, o maior nome da arbitragem da história do futebol goiano. Urias Crescente, ele não foi só um árbitro, ele foi uma pessoa também que trabalhou como delegado de partidas, ele foi instrutor, ele foi mentor, ele foi formador e ele foi diretor do departamento de árbitros. Ele faleceu aos 98 anos de idade, desde o dia 17 de agosto. Estava internado em um hospital aqui em Goiânia com pneumonia. Ele que nasceu em Morrinhos e começou a apitar muito cedo, quando os padres lá de Morrinhos deram a ele um apito e falaram: olha, organiza os jogos aqui, organiza alguns campeonatos. Ele foi árbitro por 40 anos e parou apenas aos 67 anos de idade. Um nome, Tandara, que não ficou só no estado de Goiás. Exatamente, né? Ele se tornou um árbitro muito querido, conhecido como Tio Urias, como você mencionou, apitou até os 67 anos, é o árbitro que mais apitou partidas no futebol brasileiro e foi o primeiro goiano a integrar ali, né, o quadro de arbitragem da CBF. O Tio Urias, como os mais próximos gostavam de chamar, a gente ontem à noite, quando chegou a notícia, a gente ficou pensando aqui, o grupo da TV Sucesso, como a gente vai homenagear uma figura tão importante, tão querida, tão carinhosa como era o Urias Crescente. E a melhor maneira de homenagear é ouvindo das pessoas que conviveram com ele quem era Urias Crescente. A gente começa com Arnaldo, ele que é um dos maiores nomes da arbitragem do mundo. Olha só. Eu estou passando aqui para lamentar o falecimento do Urias Crescente, árbitro de Goiás, amigo meu há mais de 50 anos, que participou comigo de vários jogos arbitrados, foi diretor de árbitro, foi um companheiro exemplar, instrutor de vários árbitros de Goiás, que nunca deixou de ir ao vestiário para complementar todos os árbitros que vêm de fora para Goiás. Realmente é uma perda lamentável, mas descansou e deixou um legado de amizade. A sua família, meus sentimentos. Aos seus amigos, a saudade. Mas esse exemplo vai ficar para todos nós. Eu peço, inclusive, à Federação de Futebol de Goiânia que coloque no estádio Serra Dourada, no vestiário do juiz, vestiário Urias Crescente. É uma sugestão que eu faço e, repito, meus sentimentos a todos. Para mim é um privilégio muito grande poder falar do Tio Urias. Tive a oportunidade de tê-lo como diretor de arbitragem na Federação Goiana de Futebol, como instrutor na CBF, como analista. Ele realmente foi uma pessoa, né, que contribuiu muito na minha carreira. Na verdade, foi um tutor que eu tive. Então, aqui deixo essa simples mensagem de agradecimento por tudo que ele representou, não só no meu estado, mas a nível nacional. Muito obrigado, né, por ter conhecido essa pessoa maravilhosa, de coração bondoso, um paizão que nós tivemos, né, na arbitragem goiana. Deixo aqui meus agradecimentos aos familiares, aos amigos e a todos que tiveram a oportunidade de conhecer esse grande ser humano. Urias Crescente nos deixou. Partiu dessa para outra dimensão. Eu convivi com ele quando eu ia apitar aí no estado de Goiás, o encontrava um mestre da arbitragem brasileira. O árbitro mais antigo do futebol brasileiro. Bom papo, inteligente, sabia como ninguém a arte de apitar futebol. Muito eu aprendi com ele. Infelizmente, ele nos deixou. Sentimentos aos familiares. Descanse em paz, meu amigo Urias. O mundo da arbitragem hoje está um pouco mais triste, né? Perdemos o nosso querido Tio Urias, uma das referências da arbitragem no futebol brasileiro, um dos meus mentores aí durante toda a minha carreira. Falar do Tio Urias é muito fácil, né? Muita história, todo mundo gosta. Eu queria passar um detalhe que é só dele. É o zelo que o Tio Urias tem com nós árbitros. Sem ganhar nada, às vezes nem escalado estava. E só dele estar sabendo que a gente ia apitar um jogo no Campeonato Brasileiro, um clássico, ele ligava pra gente e dava aquela força. Esse ano mesmo com 98 anos, muito lúcido, muito consciente,
antes das partidas que eu apitei no Goiano, os clássicos, a final do Campeonato Goiano, estava o Tio Urias ali falando comigo. Então, assim, perdemos uma perca muito grande, mas tenho certeza que ele está num lugar, né, bem melhor que nós, e lá de cima ele vai estar passando aquele pensamento positivo que ele sempre passou. Aí você viu a foto do Urias com os goianos. O Urias Crescente, que apitou o jogo entre a seleção goiana e a seleção de Portugal na inauguração do estádio Serra Dourada. E nos depoimentos, Tandara, a gente vê que realmente estamos vendo aí uma camisa do Pelé. Ele apitou 10 partidas do Pelé, está aí ao lado do Pelé, isso no Estádio Olímpico, claro, em 75, ó, essa camisa do Pelé no jogo que ele apitou no Estádio Olímpico e guardava com muito carinho. E os depoimentos não param. O carinho também não para com esse monstro do futebol goiano, Urias Crescente. A arbitragem brasileira está de luto. Tio Urias, era assim que era conhecido o professor Urias no meio da arbitragem. Tio Urias, um homem de valores morais extraordinários, um homem de referência na arbitragem brasileira e sul-americana. Ele foi um desbravador da arbitragem feminina, foi o primeiro a cuidar das árbitras no futebol brasileiro. Nós todos estamos sentidos e fica aí os nossos sentimentos aos familiares do Tio Urias. Hoje é um dia muito triste para o futebol goiano, para a arbitragem goiana, nacional, mundial, com o falecimento do Urias Crescente, nosso querido Tio Urias, como carinhosamente chamávamos. Ele deixa um legado de muita seriedade, de muito trabalho, e abriu as portas para a arbitragem de Goiás, para o mundo, para o Brasil, para o planeta. Aquele jeitão italiano nos cativava, nos orientava, e com certeza esses quase 100 anos de vida ele vai ficar marcado na nossa memória, no nosso coração, para o resto das nossas vidas. O Brasil hoje está triste, né? Recebemos a notícia do passamento do nosso grande e querido amigo Urias Crescente, uma pessoa com a qual eu convivi muito nos meus tempos de árbitro, um mentor, um amigo, um companheiro, né? Então perde muito o mundo da arbitragem neste momento, e que Deus possa abençoar a ele, recebê-lo em seus braços de bondade, né? E fortalecer a toda a família nesse momento de perda. Uma perda que árbitros da minha época, a grande maioria, com certeza, está sentindo, porque foi um cara que marcou a nossa vida. Tio Urias, ser humano especial, constitui de todos os valores de uma pessoa para o bem-estar ao próximo. Amigo, acolhedor, semeador, de sentimentos elevados. Símbolo da arbitragem goiana e nacional, contribuindo permanentemente para a formação e desenvolvimento de gerações de árbitros ao longo desse período. Uma lenda. Minha gratidão eterna por todos os ensinamentos e amizade. Até sempre, Tio Urias. Meu amigo Theo José, obrigado pelo carinho, cara. Você retribuindo esse carinho que meu pai sempre teve por você também. Poxa, falar do pai Urias, cara, imagina o orgulho de ter sido filho e ter os valores, pegar os valores dele como pai, como cidadão, como avô, bisavô, que sempre teve uma integridade moral enorme. E partindo de uma atividade muito difícil de ser árbitro de futebol. Então, assim, eu como pai, como avô, como profissional, eu levo todo esse aprendizado do papai de honradez e de respeito ao próximo. E muito obrigado pela essa homenagem também do papai. Tá bom, meu irmão? Muita saúde para todos nós. Obrigado. Beijo grande, Pato. Beijo grande para você, para os seus irmãos, para a sua mamãe. E beijo grande para o Urias. Não tinha um jogo que eu ia narrar no Serra Dourada, que o Urias estava no Serra Dourada e ele não passava na cabine para desejar boa sorte, com muito carinho. O corpo dele está sendo velado no Jardim das Palmeiras. Sandara. Bom, fica aqui a nossa homenagem ao Urias Crescente, nossos sentimentos aos amigos e familiares. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta para falar de seleção brasileira.